João 16. Eu vou pedir a sua atenção, nós faremos a leitura de todo este capítulo. Então, fixe o seu olhar aí junto comigo. Em alguns momentos eu vou pedir para vocês lerem, para ver se vocês estão acompanhando. Então, fique atento aí. E mais do que ficar atento porque eu vou pedir para que você leia, é a palavra de Deus. É a coisa mais santa que nós temos, a própria palavra de Deus que foi dada a nós. Então, atentemos para a leitura dela. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-la disse. Não vos-la disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos juntos? Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis em tristezas, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Vamos juntos? Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura? Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora?
Vamos juntos? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Continuemos o verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Deus, faça com que a Tua palavra seja explicada adequadamente, por isso ilumine a nossa mente. Faça, ó Deus, que a Tua palavra seja aplicada corretamente aos nossos corações. Por isso o Teu Santo Espírito atue dentro de nós, ó Deus, nos tornando aptos a perceber que essas palavras são para nós. Age, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Age, ó Deus, para que a Tua igreja seja edificada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conversas sobre assuntos difíceis não é fácil de ser feita, né? Quando você tem que conversar algo com pessoas e assunto é delicado, é assunto difícil. E às vezes você precisa retomar estes assuntos. O que nós encontramos aqui é exatamente isso. Se você tem acompanhado a série de João, principalmente os últimos sermões, quando Jesus entrou no chamado momento a sós com seus discípulos, não mais voltado para aqueles milagres que ele fez na primeira parte do livro, que é de João capítulo 1 a capítulo 11, mas dentro dessa segunda parte do livro, inaugurado principalmente a partir do 13, o 12 é uma transição, onde você tem Jesus com os seus discípulos conversando assuntos profundos, que inicia com aquela cerimônia do lava-pés. E o assunto central de toda aquela conversa tem sido isso: eu vou partir, vou deixar vocês, mas eu vou enviar alguém que vai me substituir. Isso gerou tristeza. Você percebe que aqui mesmo, Jesus disse isso para eles: quando eu falei com vocês, o coração de vocês entristeceu. Jesus estava remetendo ao episódio mais específico do capítulo 14, a partir do verso 16, quando ele abriu claramente para os discípulos dizendo: eu vou rogar ao Pai, e ele enviará o Consolador. Mas a ideia de se despedir de Jesus fisicamente trazia a estes homens uma tristeza profunda e uma falta de compreensão do que aconteceria. E Jesus agora volta então a esta conversa, mais específico, falando da sua morte, e ele repete muito daquilo que ele falou no capítulo 14, mas agora dando uma ênfase específica sobre a partida do amado, o Consolador que virá, e a vitória que isso traz. Nós podemos trabalhar isso com a seguinte frase: a partida do amado trouxe Consolador que nos fez mais que vencedor. A partida do amado trouxe o Consolador que nos fez mais que vencedor. O capítulo 16 começa com uma ideia de que haverá momentos difíceis e termina com uma afirmação de que eles vencem. Olha lá o capítulo 30, verso 33, finalzinho do verso 33: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba que o que Jesus vai fazer aqui é dizer exatamente para aqueles homens por que é que eles podem vencer o mundo, mesmo que as notícias são de grandes aflições que vão iniciar sobre a vida deles. Porque o amado está se despedindo, mas o Consolador virá, e através do Consolador eles serão mais do que vencedores. Eu quero então olhar através desses três movimentos aqui. A primeira é: a tempestade se aproxima, mas você terá o Consolador com você. Quando você olha para o capítulo 16, do verso 1, Jesus começa a falar dessa grande aflição que se daria sobre eles. No verso 2, Jesus chega a descrever isso como a expulsão das sinagogas. Sinagogas eram um lugar onde eles se reuniam como religiosos. E o fato de estarem ligados a Cristo, eles seriam expulsos de lá.
E a pergunta é, por que Jesus está falando sobre isso, né, agora? Jesus está falando várias coisas. E Jesus está dizendo para eles, a tempestade se aproxima. Vocês serão até mesmo expulsos dos centros religiosos. Por que é que Jesus está falando isso agora? E algumas respostas que o próprio Jesus diz aqui. Olha lá que uma das coisas que Jesus está dizendo isso é para que eles não venham a se escandalizar. Olha lá no versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não os escandalizeis. Então o propósito de Jesus ter conversas assim, difíceis, alertar algumas aflições, tem como objetivo evitar algumas coisas na vida destes homens. Uma delas é o escândalo, de que eles venham a tropeçar quando a perseguição surgir. Então ele está alertando para eles, eu estou alertando vocês, para que vocês não venham a escandalizar. Mas no verso 4 você encontra uma segunda razão. Olha lá o verso 4. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos só tem. Segunda razão é de que ele está falando agora para que quando isso acontecesse, eles lembrassem que Jesus antes já tinha anunciado. Iriam glorificar ainda mais. Quando alguém avisa você de algumas coisas, torna você preparado para enfrentar tais coisas. A gente sabe que de tempos em tempos, os Estados Unidos, em algumas partes dos Estados Unidos, passa-se aqueles tornados e causa muitas devastações. Mas hoje, graças a vários avanços científicos, já é muito alertado antes. Já se sabe mais ou menos a hora que isso vai acontecer. E aí tem como pessoas irem para lugares mais seguros. Por quê? Porque um aviso antecedendo uma tragédia faz com que a pessoa esteja preparado para aquela tragédia se dar. Perseguição vão acontecer na vida dos discípulos. O mundo vai odiar eles. Jesus está preparando eles para que eles não venham escandalizar. Jesus quer que eles lembrem que Jesus os advertiu e com isso eles amem ainda mais a Cristo. Mas por que só agora, né? No finalzinho da jornada de Jesus. Jesus está aqui, como eu falei com as crianças, com 33 anos. Tem 3 anos que ele conversa com esses homens. Ele já falou com eles algumas coisas, mas agora ele está entrando numa conversa muito profunda aqui. E aí ele vai dizer o motivo. Olha lá o verso 4. Finalzinho do verso 4. Não, vamos juntos? Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ele está dizendo, eu não falei isso no início da jornada, porque eu estava com vocês. Eu protegia vocês. Eu estava à frente de vocês. E ele, como pastor do rebanho, ele sempre ia à frente. Tocar nos apóstolos era tocar primeiro em Cristo. O ódio não era direcionado aos apóstolos, era direcionado a Jesus. Mas agora Jesus vai não estar com eles. E a tempestade vai ser sobre aqueles homens. Porque o que as pessoas verão de Jesus será através daqueles homens. Os apóstolos serão aqueles que receberão o Espírito Santo e através da ação do Espírito neles é que o mundo vai ver Jesus Cristo. E agora o ódio que era direcionado a Cristo vai ser direcionado àqueles que representam Jesus. Jesus está dizendo, eu precisava alertar vocês e agora chegou a hora de dizer isso, porque eu não vou estar mais com vocês e o ódio cairá sobre vocês, a perseguição. Eu e você carregamos conosco esse mesmo chamado, não para sermos apóstolos, mas para carregarmos a identidade de Cristo em nós. E com isso o mundo veja Cristo através dos nossos atos. Veja quem Jesus é através daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. E o mundo que odiou a Cristo há 2000 anos atrás e o crucificou, vai colocar o ódio em nós. E Jesus estava alertando isso, para que nós não venhamos a nos escandalizar, para que quando isso acontecesse, nós nos lembrássemos que Jesus alertou, e porque a hora necessária era agora, porque chegou a hora deles ficarem
desamparados fisicamente, mas algo maior estaria. Por isso que o meu primeiro ponto é: a tempestade se aproxima, mas você terá um Consolador com você. Jesus diz isso. Olha lá o capítulo 16. Olha o verso 9. Verso 5, melhor dizendo. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Vamos juntos? Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Lembra que o Consolador é o Espírito Santo, e a palavra traduzida por Consolador é a palavra Paráclitos. Não é errado traduzir Consolador, é uma das traduções mesmo, mas Paráclitos é ajudador, consolador, advogado, aquele que se coloca do lado, aquele que é a suporte para que a gente passe por algo. A ideia aqui é que Deus vai enviar aquele que vai estar para sempre nos auxiliando em todas as demandas, sendo o nosso Consolador nesta jornada. Não tem como nós desfrutarmos da presença do Espírito sem que Cristo se despedisse fisicamente dos apóstolos. Ele precisava morrer para que o Espírito fosse derramado. Nesse ponto de uma tempestade vindo sobre nós, a realidade de que nós temos o Consolador, facilmente nós podemos ser tomados por uma tristeza, porque a gente passa a olhar meio copo, o copo meio cheio, como eu mostrei hoje pela manhã até. Quando você olha para a mensagem que Jesus está dizendo para os discípulos, você teria, deixa eu beber metade aqui que fica mais fácil. Você tem aqui um copo meio cheio, meio vazio, está pela metade. Jesus está dizendo para aqueles homens: eu vou partir. Isso é triste, isso não é legal. Eles estão 3 anos caminhando, dormindo próximo, comendo junto. Isso é triste, mas a outra metade do copo, haverá um Consolador que estará para você para todo sempre. Algo você terá se eu for. Se eu não for, o Espírito não vem. E se o Espírito não vier, a condição é pior. Ter Jesus fisicamente é ter Jesus limitado fisicamente. Ter o Espírito habitando em nós é ter Ele capacitando todos ao mesmo tempo, dentro de cada um de nós. E é isso que Jesus está dizendo. Mas eu e você, muitas vezes, selecionamos os relatos que nós queremos daquilo que Deus está fazendo. E nós olhamos a metade vazia do copo. Estamos tristes como os discípulos, quando o que nós deveríamos é estar alegres, porque o que Jesus está dizendo é: gente, vai ser melhor do que é agora, basta confiar no que Ele está fazendo. Então nós precisamos aprender a passar pela tempestade confiante de que o que Deus promete, Ele cumpre, e é isso que Ele está dizendo com esses homens. Então a primeira lição é: a tempestade se aproxima, mas o Consolador estará com você. A segunda lição é que o Consolador virá e fará a obra designada. Quando você pensa na Trindade, e é isso que está acontecendo nesse capítulo de João, capítulo 14, 15, 16, há uma relação linda do Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são pessoas diferentes, mas um só Deus, a mesma substância, a mesma natureza. Não existe 3 deuses, mas não existe uma só pessoa. É algo que não cabe na nossa razão, mas esse é o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E o ponto aqui é o quê? O Pai designou ao Filho uma obra para fazer. E o capítulo 17 vai dizer exatamente isso: eu realizei a obra. Mas o Pai e o Filho designaram o Espírito para fazer uma outra obra. E esse vai fazer.
Por que é que esses homens podem ficar plenamente consolados? Porque se Jesus foi fiel em cumprir a sua missão, o Espírito Santo também será fiel em cumprir a missão dada a ele. E a missão que é dada ao Consolador envolve o cuidado com as nossas vidas. E aí Jesus está dizendo isso para esses homens. Vocês podem encontrar consolo, porque o Espírito foi designado para fazer coisas, e ele não vai deixar, no nosso linguajar mais popular, a peteca cair. Ele não vai deixar. E perceba o que ele vai fazer. Olha lá então o verso 8. Olha o verso 8. O que é que esse Consolador faria? Quando ele vier, vamos juntos? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade, é um fato. Ele vai fazer isso. E aí ele começa a descrever do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo é Satanás. Perceba, a morte e ressurreição de Cristo vai fazer com que Cristo chegue aos céus, envie o Espírito, e o Espírito realiza uma obra em relação ao mundo. Em João, a palavra mundo é muito usada em contraste com a palavra judeu. A ideia de mundo é a ideia de todos indistintamente de raça. Para a gente isso não é muito tão forte. Você precisa dizer, não, é claro, pastor, não tem superioridade de raça, não tem nada disso mesmo. Mas na cultura judaica, havia uma promessa voltada aos judeus, de que os judeus deveriam abençoar o mundo. E eles não entenderam isso. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente quando o Espírito vier, ele vai agir em relação àquele mundo descrente, quebrantando, trazendo convicção de pecado. Vai ser a era do Atos 2 sendo derramado. E talvez você esquece disso. Talvez você pegue esse texto e já vem direto para os dias de hoje. Mas você esquece que em Atos 2, naquele texto que nós lemos inicial, o Espírito foi derramado 40 dias depois que Jesus tinha subido, 10 dias, melhor dizendo, que Jesus tinha subido aos céus, 50 dias depois da sua morte. Quando Cristo derrama o Espírito, há pessoas que estão vendo o fato acontecer. O Espírito é derramado sobre 120, que eram os seguidores de Cristo. Mas há uma multidão de judeus em volta. E eles começam a ficar admirados com aquilo. Pedro levanta e prega, explica o que está acontecendo. E eles vão dizer, o que eu devo fazer para que seja salvo? Eles interrompem a pregação de Pedro. E Pedro diz para eles, creia em Jesus Cristo e vocês receberão o Espírito. O que é que estava acontecendo em Atos 2? O primeiro cumprimento dessa profecia aqui. O mundo vai ser impactado com a vinda do Espírito Santo. Perceba, irmãos, o mundo que é hostil a nós, é o Espírito que é capaz de quebrar o coração mais hostil e o tornar convicto à obra da pessoa de Cristo. Há alguns momentos que Pedro está pregando para a multidão, e Pedro diz, vós mataste o Salvador. Ele está dizendo para pessoas que estavam lá no dia do julgamento também, que gritaram, caia sobre nós o sangue de Cristo. E nessa situação, Pedro diz, arrependam dos vossos pecados, vocês podem ser salvos. E muitos deles se arrependeram, muitos dos que gritaram, crucifica-o, depois se quebrantaram a Cristo. Por quê? Porque o Consolador foi derramado, e ele é capaz de quebrar o coração mais duro. O maior exemplo talvez que a gente possa ter, não de alguém que gritou crucifica, mas de alguém que era opositor, é Paulo. Paulo não estava lá na crucificação de Cristo, não há relatos disso. Mas Paulo estava perseguindo os cristãos pós-ressurreição de Jesus. E através do Espírito quebrantar aquele coração, ele se torna o maior pregador do Evangelho. Eu e você temos que saber que o amado partindo, o Consolador vindo, nós nos tornamos mais do que vencedores.
A tempestade se aproxima, mas nós temos o Consolador conosco. O Consolador faz aquilo para o qual foi designado. Ele tem uma obra em relação ao mundo e ele faz. E ele tem uma obra em relação aos seus discípulos. Olha lá a partir do verso 12. Mas esse Consolador não apenas vai quebrar corações de gentios, tornando-os convertidos a Cristo, mas olha o verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, é o mesmo Consolador, o que ele fará? Vamos junto? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está falando sobre trindade econômica e ontológica. Ele e o Pai são um, mas eles fazem funções diferentes. E aí então há uma ação. Isso parece complicado demais. Mas Jesus diz para aqueles homens assim: tem coisa mais complicada e vocês ainda não podem suportar. Fisicamente, Jesus falou muito com aqueles homens. Mas Jesus entendeu o lugar que eles estavam na história da redenção. Jesus disse: vocês ainda não estão prontos a entender todo o resto. Quando o Consolador virá, Ele vai guiar vocês à verdade. Irmãos, uma das coisas lindas é que a nossa vida de conhecimento do Senhor, ela é ampliada à medida que o tempo vai passando por essa ação de Deus em nós. Eu e você muitas vezes não estamos prontos para muitas coisas que Deus ainda vai fazer em nós. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai sendo educado numa nova jornada de trajetória. E ele está dizendo: o Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. Eu espero que eu e você entendamos isso na jornada, na nossa vida e na vida do outro. Às vezes a gente quer jogar na garganta abaixo tudo para outra pessoa, né? Há uma etapa em que as coisas vão tendo que ir acontecendo. É o Espírito que vai guiando a toda a verdade pela Escritura. E nós precisamos entender isso. Jesus entendeu isso com os seus discípulos. Ele está dizendo: vocês ainda não compreendem, mas há muita coisa que vocês vão saber depois que o Espírito for derramado. Primeira lição: a tempestade se aproxima, você terá o Consolador com você. Segunda lição: o Consolador virá e fará a obra designada. Qual obra? Em relação ao mundo descrente, no sentido de todas as raças, não todas as pessoas. O mundo vai sempre ser o opositor, eles vão expulsar da sinagoga. Mas todos os tipos de pessoa, toda nacionalidade, o Espírito vai agir quebrantando corações, tornando opositores inconvertidos a Cristo. Mas o Espírito vai conduzir os filhos de Deus à verdade através da própria palavra. E perceba que João vai novamente voltar lá, a mesma coisa que tinha dito no capítulo 14, de que o Espírito não vai fazer algo dissociado, criar uma coisa diferente. Não. O que o Espírito vai fazer é a progressividade da revelação. Ele ouviu do Pai, como o Filho ouviu do Pai, eles se comunicam entre si, é a mesma revelação sendo dada. E é isso que deve guiar as nossas vidas. Não é à toa que o Novo Testamento todo foi escrito depois que Jesus subiu aos céus. O Novo Testamento não foi escrito enquanto Jesus estava aqui. Ele fala de coisas enquanto Jesus está aqui. Essa história é enquanto Jesus estava aqui. Mas só foi escrita depois que o Espírito foi derramado. Foi o Espírito conduzindo eles à verdade. E a minha pergunta é: como você tem se submetido à espada do Espírito em conduzir a sua vida? Quanto que você tem gastado tempo em se submeter às Escrituras, em conhecer a Escritura? É aí que você vai sendo amadurecido. Você lê o Evangelho de João uma vez, você lê a segunda vez, você lê a terceira vez. Cada leitura que você vai fazendo, você vai sendo guiado à verdade que estava nele. Mas você ainda não estava preparado. À medida que você relê a sua Bíblia, você revê verdades e aprofunda em verdades que antes você não estava.
É Jesus dizendo, vocês ainda não estão prontos, mas uma hora serão. O Espírito guiará vocês a toda a verdade. E aqui cabe a todos nós reconhecermos quão alunos difíceis nós somos para com a ação do Espírito. O Espírito é o nosso professor, ele vai nos ensinar, mas nós somos alunos relapsos demais. Quem é professor sabe que há alunos difíceis em sala de aula. Você faz a matéria, explica de um jeito, explica do outro, e não há nenhuma dedicação às vezes. Muitas vezes nós somos alunos tão relapsos na escola do Espírito. Há um livro dado a nós, e às vezes a gente não sabe nem achar as páginas nele. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser especialista em achar, eu sei que hoje tem no celular e várias coisas vão acontecendo, mas às vezes o não achar revela falta de intimidade. Às vezes não é que você não acha aqui porque você está lendo sempre online, é porque às vezes você não está lendo. Nós precisamos repensar, irmãos. Cada ano a gente inicia novos ciclos, o Espírito está nos guiando a uma verdade, mas nós temos sido alunos aplicados ou temos sido alunos relapsos? Essa é uma pergunta que você precisará responder para você mesmo nessa noite. Que tipo de aluno você é na escola que o Espírito está agindo na sua vida? Ele está compromissado em fazer a obra que foi dada a ele. A ele foi dada a obra de agir no mundo descrente e de conduzir os crentes a conhecer Cristo plenamente. Ele vai fazer essa obra. Mas a pergunta é como você vai ser o aluno nessa relação? Terceira e última lição. A tristeza se converterá em alegria permanente. Lembra que o nosso tema é a partida do amado, trouxe o Consolador, que nos fez mais que vencedor. O amado é um título que é dado para Jesus. Em Efésios, Paulo diz que ele é o amado. Deus deu o seu amado por nós. E a partida do amado trouxe o Consolador, que é o Espírito, que nos fez mais que vencedor. Terceira e última lição, então, a tristeza se converterá em alegria permanente. Olha aí comigo, a partir do verso 16, Jesus começa a falar sobre isso. E aí aquela famosa frase, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Como eu disse, ele já tratou disso, ele está voltando em assuntos que ele havia tratado no capítulo 14. E isso deixou esses homens perturbados. Que história é essa, os apóstolos? Um pouco nós iremos te ver, um pouco deixaremos de te ver, e depois veremos de novo. Como que é isso? E aí eles começam a perguntar entre si, e Jesus traz a resposta para isso. Olha lá o verso 20. Em verdade, eu vos digo, vamos juntos? Que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que ele está falando é daquele momento em que ele seria levado preso, iniciado o seu processo de julgamento, morto numa cruz, e 3 dias depois ele ressuscitaria. Durante essa jornada, da sexta até o domingo pela manhã, esses homens estariam com o coração tristes como nunca estiveram antes. Mas no domingo pela manhã, eles teriam alegria como nunca tiveram antes. Uma tristeza que redundará em alegria permanente. E aí Jesus ilustra isso. A verso 21 ele vai contar uma história, repetindo essa ideia e tentando mostrar o que seria isso. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. A mulher está grávida e de repente começa as contrações e não vai dizer que eu fico toda feliz porque está dando contração. Graças a Deus que homens não precisam passar por essa etapa. É algo doído. Eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento da minha segunda filha, que foi para o parto normal. A primeira foi cesárea.
Monique doía com a dor lá e tal. E a Eni estava lá um momento, e aí tinha que fazer as atividades, né? Andar para lá, andar para cá e tal. E eu, incentivador, vai Monique, vai Monique. E a Eni começou quase a ficar brava comigo, porque a filha dela está sentindo dor, está sentindo dor. É doído, é doído, é doído. E era só o início das contrações, depois no hospital a coisa intensifica. Mas depois que nasce, ninguém olha para o neném e diz assim, ah não, muito estou triste, chorei muito, não quero ver. Não existe isso. É uma explosão de alegria. É uma explosão de alegria. Jesus está dizendo, é isso. As dores serão fortes sobre nós, mas a alegria que nós teremos faz com que a gente supere aquele momento de dor. E perceba a característica dessa alegria. Olha lá comigo. Verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração, vamos juntos? Se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Não é uma alegria circunstancial. Não é uma alegria que ele está dizendo aqui daquele sorriso no rosto só. Ele está dizendo de uma alegria que ninguém poderia tirar. E quando é que eles teriam esta alegria? Quando Jesus volta? Não. Quando Jesus ressuscita. Ele está dizendo, a tristeza vai encher o coração de vocês, que eu vou morrer, mas vocês me verão de novo. E a alegria vai ser permanente. Esses homens passaram por muitas aflições. Este que escreveu João foi preso numa ilha em Pátimos. Lágrimas rolaram dos olhos desses apóstolos. A não ser João, todos, segundo a tradição, morreram martirizados. Como assim, pastor? Eles perderam então essa alegria? Em nenhum momento eles perderam a alegria. A alegria nunca foi tirada deles, mesmo quando a vida foi tirada. Porque o que ele está falando é de uma alegria de estar unido a Cristo. Aquilo que Paulo diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando que isso raiou sobre nós, irmãos? No dia que Cristo ressuscitou. Se nós estamos em Cristo, nós podemos ter uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Por que é que aqueles homens tiveram uma tristeza antes da morte de Cristo, que nunca eles tinham tido antes, embora tivessem tido outras tristezas, de perder parentes, mas porque na morte de Cristo, até a ressurreição de Cristo, o que eles sentiram é que acabou a esperança de redenção. Eles tinham confiado que Jesus seria o Messias, e com a morte eles acharam, acabou, ele não era o Messias. Essa foi a tristeza que eles sentiram. E quando Cristo ressuscitou, nunca mais eles sentiram essa. Nunca mais eu e você sentimos a tristeza de não termos um Redentor se nós estamos em Cristo. Nós seremos fiéis ao nosso Senhor, ainda que nós venhamos a morrer. Porque nós temos um Redentor. Essa alegria é para todo o sempre. Eu não estou dizendo alegria, como eu disse, de sorrisos, risos. Não, a gente chora e chora profundamente. Mas isso não é desespero de não ter o Redentor da nossa história. A evidência disso é que ele morreu e ressuscitou. Desde aí inaugurou uma nova era. Essa nova era nos habilita a algumas coisas. Olha aí comigo o verso de número 22. Olha o verso 22. Não, desculpa, o verso de número 23. Ó. Naquele dia, que dia é esse? O dia em que ele teria sido ressuscitado. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Vamos juntos? Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo, com a minha morte e ressurreição, subida aos céus, derramamento do Espírito Santo, tem um sumo sacerdote lá.
Enquanto Jesus estava com eles, eles até foram ensinados a orar. Lembra da oração do Pai Nosso? Mas nunca foi dito, deve orar por causa do sacerdote aí. Ele ainda não tinha exercido a plena exercício do seu sacerdócio ao morrer na cruz do Calvário. Com a morte, nós ganhamos um sacerdote que intercede por nós no trono. E aí a gente pode pedir ao Pai, no nome de Jesus. E aí a gente pode ter alegria, e alegria completa. Talvez você me ouviu falar dessa alegria que ninguém pode tirar. Ore se você não está desfrutando dela. Se aproprie dela através da oração. Há um sumo sacerdote que diz, se você pedir, a alegria será dada de modo completo. Não estou dizendo não a ausência de dores, de luta e de sofrimento. Estou dizendo a alegria de saber que tudo termina bem. Qual é a maior evidência disso? A morte de Cristo. A coisa mais trágica que tinha era Cristo morrer. Terminou em ressurreição. Terminou em salvação, em redenção. Nada trágico na nossa vida terminará, nos culminará tirando nós deste grande amor. Tudo terminará bem, isso traz consolo ao nosso coração. Daí o verso 33 para a gente fechar. A tristeza se converterá em alegria, porque essa alegria prevalecerá. Afinal, nós temos o amado como nosso sumo sacerdote, e nós temos o Espírito que nos habilita a vencermos o mundo. Olha o verso 33, vamos juntos? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Venceu morrendo? Sim, porque a morte não foi o fim. Ele venceu ressuscitando. Eu e você vencemos o mundo se estamos em Cristo. Porque até se nós morremos fisicamente, nós ressuscitaremos no último dia. Eu e você somos mais do que vencedores. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Passaremos por aflições, mas eu venci o mundo. Muitas vezes o crente pega partes desse versículo e fala com o outro, no mundo a gente tem aflição. Lembra Jesus disse? No mundo tereis aflições. É isso mesmo. Mas o que Jesus disse sobre isso? Que ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Então as aflições não podem nos separar dessa alegria permanente. Irmãos, nessa noite nós olhamos para todo este capítulo e vimos que a partida do amado trouxe o Consolador, que nos fez mais que vencedor. Primeiro nós vimos a tempestade se aproxima, mas você terá o Consolador com você. A segunda lição, o Consolador virá e fará a obra designada, em relação ao mundo, em relação aos filhos de Deus. E terceiro e último, a tristeza se converterá em alegria permanente. Esses homens desfrutaram disso e eu e você também podemos ter esse desfrute pela graça de Deus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado porque o Teu Filho nos alerta das aflições, das lutas, dos sofrimentos, mas o Teu Filho nos encoraja. E nos encoraja não apenas com palavras, mas nos encoraja com palavras restauradoras sobre nós. E com a presença confortadora do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo em nós. Obrigado, ó Pai, porque o que o Teu Filho falou é verdade. O Espírito foi derramado. Nós temos sido conduzidos a esta verdade preciosa. Nós hoje sabemos mais do que João sabia naquele momento de despedida. Naturalmente que sabemos menos, ó Pai, do que João sabia depois que o Espírito foi derramado. Por isso, Deus, nos faça agora voltarmos com apreço para aprendermos o que o Teu Santo Espírito inspirou, escreveu, através de homens como João, Mateus e tantos outros, ó Pai. Nos faça, ó Deus, sermos melhores alunos nesta escola, que vai nos conduzir à plena piedade. E obrigado, ó Pai, porque nós podemos nessa noite saber que a nossa alegria no Senhor é permanente, ninguém pode tirar. As pessoas podem tirar os nossos bens, podem até mesmo tirar nossa reputação com falsas calúnias,
mas jamais podem tirar a alegria que temos de estar salvos em Cristo Jesus. Se há entre nós, ó Deus, pessoas que não têm esta alegria, que o Teu Santo Espírito os convença do pecado, do juízo e da justiça, ó Deus. E que nessa noite possa ser apresentado ao Deus que dá a alegria de termos um Redentor. Oramos em nome de Jesus. Amém.